Então vamos lá, pessoal. Basicamente o que a gente vai ver é o seguinte. A gente vai disponibilizar para vocês essa máquina virtual. Essa máquina virtual, ela chama WinXP. É uma máquina virtual que é basicamente a mesma coisa que um computador normal que está rodando um XP. Só que ela está rodando uma máquina dentro de uma outra máquina. Então, por exemplo, quando vocês tiverem um equipamento ou um software que não roda em Windows 7, você pode instalar numa máquina virtual que rode XP e aí você utilizar. Então é uma outra forma de trabalhar com o equipamento. Então eu instalei dentro dessa máquina virtual. Nessa máquina virtual está instalado o software. Então o que eu vou fazer? O primeiro ponto dessa máquina eu vou logar. Então eu vou utilizar o VMware, que é um software, o VM Player é um software gratuito, onde você vai poder abrir esse computador, essa máquina virtual. Então o que eu vou fazer? O primeiro ponto aqui eu vou colocar a senha. A senha é ADM123. Então selecionei aqui ADM, ele está abrindo a minha máquina virtual. Eu vou expandir aqui de forma a você visualizar como se eu tivesse num XP. Na verdade eu estou rodando um Windows 7 dentro do XP. Então dentro dos softwares, tem alguns outros softwares que já estavam instalados, a gente não precisa utilizar. Mas o que nós vamos aqui? Nós vamos em Start, Programas. E aí dentro desse programa, a gente vai encontrar o que a gente chama de Max Plus 2. Esse Max Plus 2 é o software que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Onde esse Max Plus 2, a gente trabalha com esse 10.2 Baseline. É um software que vocês também podem buscar no site da Altera, que é www.altera.com. E nesse site da Altera você pode baixar esse software, é gratuito. Tá? Então uma vez que você seleciona o Max Plus 2, ele vai carregar o software. Então nesse caso é o software que nós vamos trabalhar. Então nós temos aqui em cima toda a parte de menu, ou seja, os ícones. Então aqui em cima nós temos toda a parte dos ícones. E em cada um deles, eles trabalham da seguinte forma. Eles trabalham com uma parte que a gente chama de projeto geral. Então a gente sempre tem que fazer da seguinte estrutura. A gente tem que criar um projeto geral. E desse projeto geral, eu coloco um nome. E todos os demais subprojetos têm que contemplar o mesmo nome. Então, como que eu faço isso? Então, primeiro caso, eu vou aqui no comando File, que é bem aqui nesse ícone primeiro, que é o New. E aí ele pede para fazer o quê? O que você quer executar? Você quer executar o modo gráfico, símbolos, editor de texto ou forma de onda? No nosso caso, nós vamos trabalhar com gráfico. Então eu vou aqui e seleciono o gráfico. A partir daí ele me deixa trabalhar com toda a parte gráfica do software. Então, como que eu vou fazer a estrutura? Então vamos supor que eu vou criar uma porta END com 2 entradas. Então o primeiro ponto que eu tenho que fazer é clicar com o botão direito do mouse na tela em branco e vir aqui e entrar com um símbolo. Nesse entrar com o símbolo, ele vai te dar algumas bibliotecas. No nosso caso, a gente vai trabalhar com a biblioteca que a gente chama primitiva. Que aí eu tenho várias portas, está vendo? Porta E, porta OU, porta não E, flip-flop tipo D, tudo que a gente já tenha trabalhado. Então, no nosso caso, a gente vai aqui e vai selecionar um porta END 2, que é uma porta de 2 entradas. Então, uma porta de 2 entradas, uma END, que nós vamos selecionar. Feito isso,
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir os pinos de entrada e os pinos de saída, que vão ser os pinos que eu vou comandar o que é entrada e o que é saída. Se é entrada, eu vou entrar o quê? Eu vou entrar com que nome? Input. Então eu venho aqui e escolho o input. Né? Ou então eu venho e digito o nome. Todas as portas estão em inglês. Então eu venho e tenho aqui o input. Se eu quiser copiar, Ctrl C, Ctrl V. Ops. Dou um Ctrl aqui, arrasto e clico. Ou Ctrl C, Ctrl V também. E insiro um output. Onde aí eu faço o quê? O que é entrada e o que é saída. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Então, a estrutura que eu estou fazendo aqui, eu estou colocando 2 entradas e uma saída nessa porta end. E como que eu faço para interligar essa entrada do pino, a saída aqui do pino de entrada, à porta lógica? Eu venho com o mouse e faço a interligação. Tomar muito cuidado, não coloque o pino muito próximo à saída, porque o que pode acontecer? Pode acontecer dele não se ligar. E aí a hora que vocês forem compilar esse programinha, pode dar erro. Né? E aí você não descobrir onde está esse erro. Então sempre deixe espaçado de forma a você colocar uma linha interligando a entrada com a saída. Ok? Feito isso, o que eu tenho? O nome dos pinos. Então coloco aqui A, coloco entrada B e saída S. Coloquei e fiz a montagem do meu circuito. No meu caso, eu até esse momento eu não cliquei e não criei um nome ao projeto. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em Assign, em File, Project e colocar um nome ao projeto. E aí eu coloco um nome a esse projeto. Então eu vou colocar um end 2, que é end de 2 portas. Então observem que aqui o nome do projeto ele está como end 2. No entanto, o esquemático ele ainda está sem nome. Então, obrigatoriamente, tanto o projeto quanto o sem título, né, ele tem que estar com os mesmos nomes. É obrigatório. Então, esse é um ponto muito importante quando vocês forem executar o programa. Então, sempre coloca o nome do projeto com o nome do subprojeto, os mesmos. Como que eu atrelo? Eu vou novamente em File e Set Project to Current File, ou seja, eu habilito o projeto, o subprojeto a esse arquivo corrente. Ele vai falar o nome e aí automaticamente o end2, que é o projeto, ficou o subprojeto, o end2 ficou atrelado ao projeto. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, assim, isso é o que vocês vão estar montando no dia a dia. Aquela máquina de estado, que nós geramos portas com flip-flop, com portas Zs, portas Os, a gente vai montar exatamente aqui. Né? Feito isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que compilar o meu programa. Eu tenho que compilar para verificar se o que eu montei aqui, ele está ok. Se está funcionando ou não. Ou se tem algum erro. Como que eu faço? Eu tenho aqui alguns ícones. Onde nesse ícone, onde tem uma fabriquinha, é o ícone que eu compilo. Eu posso ou vir aqui, ou ir em File, Project, salvar e compilar. Então, uma vez que eu salvo e compilo, ele vai
compilar o meu circuito para ver se existe algum erro. No nosso caso aqui, desculpe, eu tenho 0 erro e 0 warning. O aviso geralmente pode ocorrer, como também não pode ocorrer. Então não se preocupem com relação ao aviso. Simplesmente se preocupem com o erro. Então, uma vez que feito e foi sucesso, esse circuito está apto a ser simulado. Como que eu faço a simulação? Vou novamente em novo e agora seleciono o Waveform. Em Waveform, eu vou habilitar a minha simulação. Como que eu simulo o meu circuito? Eu tenho quantas entradas no nosso caso? 2 entradas, que são A e B. E tenho uma saída, que é a minha S. Então eu tenho que vir aqui na coluna onde está Name, clicar com o botão direito do mouse e selecionar Enter Node from SNF. Ao selecionar isso, ele vai abrir uma janela, onde eu peço para listar os meus componentes. Então, ao listar os meus componentes, ele aparece para mim o A, que está vendo que ele está entre parênteses aqui como I, significando que é um input, o B, que é um outro input, e o meu S, que é a saída. Eu posso selecionar um a um e jogar para a direita, como já estão selecionados todos, e jogo para a direita, marcando todas as minhas entradas e todas as minhas saídas. Então, feito aqui é onde eu vou fazer a minha simulação. Então, um dos pontos importantes é que a simulação ela é feita por forma de onda. Ela não é feita por bit 1 e 0. A forma de onda ela representa o bit 1, o nível lógico alto, e o bit 0, o nível lógico baixo. Então, como que eu tenho que fazer aqui? Primeiramente, eu dou um zoom menos, para poder aparecer os ciclos, os tempos, os períodos. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar, por exemplo, no meio entre, por exemplo, 100 nanosegundos e 200 nanosegundos e arrastar. Ao clicar e arrastar, eu consigo marcar o período que eu quero registrar, com bit 0 ou com bit 1. Nesse nosso caso, eu tenho as linhas aqui, as colunas, com os ícones que aparecem os bits. Então, se eu selecionar aqui bit 1, ele automaticamente vai de 0 para 1. E se eu selecionar esses dois aqui e jogar para 1, ele vai fazer toda a minha sequência. Se eu tenho 2 bits, eu tenho quantas combinações? 4, que é o meu 0, 0, o meu 0, 1, o meu 1, 0, e faltou o 1, 1. Tudo bem até aqui? Então eu criei as minhas 4 combinações de uma porta lógica AND. E como que eu faço para verificar se a minha saída está ok? Então eu tenho que, primeiramente, está vendo que o subprojeto está como sem título. Então eu tenho que também dar o mesmo título do meu projeto. Então eu vou em File, Project, Set Project Current File, dou o nome, e a partir daí eu vou no segundo ícone, que é simular. Ao simular, ele vai pedir para que eu gere um start. Ele simulou sem erros. E a hora que eu amplio, eu tenho aqui as minhas entradas e tenho a minha saída. Então eu tenho 0, 0, numa porta AND, tem que sair o quê? 0. Ele só vai ser 1 quando for 1 e 1, quando as duas chaves que estão em série forem fechadas. Então, a hora que for 1 e 1, eu tenho 1. Então, eu fiz a segunda parte. Então, a primeira parte foi montar o esquemático. A segunda parte foi simular o meu circuito.
E a terceira parte é gravar esse circuito que eu montei no esquemático na placa, na interface. Como que eu faço isso? Então eu volto para o meu esquemático. E aí dentro desse esquemático, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir em cada pino o determinado posição no meu CI. A gente vai ver que existe um site que chama Tese Instrumentos, Tese Equipamentos. Então nós temos que vir aqui em internet e baixar o manual, que é www.tsequipamentos.com.br. Nesse site é onde vocês vão encontrar o modelo da placa, né? E nesse modelo da placa é onde vai ter todos os pinos que são entrada e os pinos que são saídas. Então, como que eu faço isso? Eu estou sem internet aqui, então eu acabo não conseguindo visualizar. Então eu tenho que vir aqui em cada pino e, primeira coisa, designar o pino e o chip que nós vamos trabalhar. Então o primeiro ponto, uma vez que eu vou a esse pin location chip, o primeiro ponto que eu tenho que determinar é o CI que nós vamos trabalhar. Eu vou trazer na próxima aula o CI e o circuito que nós vamos trabalhar. O primeiro aqui que nós vamos trabalhar é uma MAX 7000S, que é o modelo do CI. E esse modelo do CI, ele tem vários submodelos aqui, que é o que nós vamos trabalhar é o MAX 7128 SLC 846. Esse é o modelo do CI que nós vamos trabalhar. Uma vez que eu seleciono, eu vou editando para cada pino uma determinada posição no CI. Então, por exemplo, eu venho aqui em Insert e listo, e a cada um desses pinos eu vou colocar os CIs. Então, vamos supor que o pino 34 seja um pino de entrada. Eu não tenho manual, eu estou só colocando como um exemplo. Então, se eu venho aqui em A, eu seleciono o número do pino, 34, e adiciono. Então, eu indico que o pino A, ele vai ter na posição do CI o número 34. Aí vou novamente em Insert, escolho o pino B. E escolho, por exemplo, o pino 36. Então, eu estou adicionando que o pino B ele vai estar posicionado no pino 36. E, por fim, o S. E aí coloco o pino. Vamos supor que seja o pino 60. Aí automaticamente ele registra em cada um deles o nome e qual o pino que foi associado. Uma vez feito isso, eu vou para compilo novamente o circuito para ver se está tudo ok. Não tem nenhum erro. E aí, a partir daí, eu posso compilar nessa fabriquinha ou salvar e compilar, que é esse botão aqui. Feito isso, eu vou gravar no CI. Então, ao invés de realizarmos o protoboard, montar o protoboard, a gente simplesmente vai fazer o programa e gravar no CI. Então você não precisa ficar montando fiozinho, você só vai gravar. Não funcionou? Grava de novo. Não funcionou? Remonta, grava de novo. Então, ou seja, é muito mais simples do que nos bimestres anteriores, no semestre anterior. Então aí a gente vai escolher o ponto que a gente chama de Byte Blaster. E aí escolhe a porta paralela.
E uma vez que, no meu caso, ele não tem aqui funcionando, mas aí uma vez que eu esteja todo pronto aqui, eu venho aqui e programo e gravo dentro do CI. Então, basicamente, esses seriam os passos que nós vamos montar. Na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo, que é usar um 7490, que é um contador 7490 que nós vimos na primeira aula, na primeiro bimestre, e montar um divisor de frequência. Então a gente vai fazer, vou explicar isso aqui novamente, a gente vai montar isso. De qualquer forma, vocês já vão ter esse vídeo, e aí a partir daí já dá para ser trabalhado. Tudo bem, pessoal? Peço desculpa aí pelo imprevisto aqui, não sei porque não rodou. Aí a gente vou pedir para que o TI rode novamente para ver qual foi o problema. E aí na próxima aula, ou aqui, ou em algum outro laboratório, eles já vão estar tudo instalado e tudo rodando. Tudo bem? Oi? Para baixar na internet, dá para baixar o programa. Se vocês quiserem usar o seu próprio notebook, pode usar. É altera.com o site e vai ter o link lá. Deixa eu só parar o vídeo. Só um minuto.